Fala amigos, boa noite. Pessoal, quero estar falando hoje aqui no vídeo de diversas teses, né? Em síntese, 11 teses no crime de tráfico de drogas, né? Desde aquelas teses mais probatórias, né? Que é insuficiência de provas, até teses, por exemplo, de desclassificação para consumo, tráfico privilegiado, petrechos, que é os atos preparatórios. Enfim, diversas teses aqui que a gente pode estar utilizando para estar buscando ali a absolvição do nosso cliente, ou você que já é acusado aí também está respondendo um processo por tráfico, você pode estar dando uma nota, né, no seu advogado, enfim. Vamos começar aqui, pessoal, com a primeira tese. Tese de insuficiência de provas, que é a versão do acusado e a versão da polícia. Normalmente é o que majoritariamente se tem no crime de tráfico de drogas, é a versão dos policiais. Os policiais são aqueles que fazem a apreensão da substância e prende a pessoa, os mesmos que servirão como testemunhas. Ou seja, os policiais são como se fosse um longa-manos do Ministério Público, um braço direito do Ministério Público. Essa é a verdade, um braço do Estado. O Ministério Público, ele faz parte dessa dinâmica estatal. Logo, os policiais que fazem a prisão e a apreensão, eles têm interesse na condenação, evidentemente porque eles querem legitimar o ato inicial que eles fizeram. Então, com base nisso, que são pessoas que não são isentas, os policiais, eles não são testemunhas isentas, e querem justificar os seus atos, é possível apenas então somente uma condenação com base no depoimento dos policiais? É um tema que tem muita discussão aí nos tribunais. Muitas decisões dizem que sim, que apenas a palavra do policial é suficiente para a condenação. E outras decisões dos tribunais, e a gente está tendo uma crescente nesse sentido. É um dogma que está sendo superado. Essa fé pública, essa palavra sagrada dos policiais, ela vem sendo relativizada em decisões mais recentes, sobretudo do STJ, dos tribunais superiores, que a versão dos policiais não basta para uma condenação, deve vir aliada num contexto maior. Então, versão do acusado versus versão dos policiais, há pano para manga. Juízes que condenam com base nela e outros não, que absolvem. Então essa é a primeira tese. A segunda tese, pessoal, é referente à dosimetria da pena. Vamos imaginar que não foi acolhido essa insuficiência de provas e o juiz decidiu pela condenação. Quais são os elementos que são mais preponderantes ali para o juiz estar analisando os critérios, né, que ele vai estar fixando a sua pena? A pena mínima é 5 e a pena máxima é 15. Portanto, diante desse intervalo, o que o juiz deve estar considerando ali na dosagem da sua pena, na dosimetria da sua pena? Para quem não sabe, a dosimetria ela é balizada por um critério trifásico, ou seja, são 3 fases que o juiz, em forma de escalonamento, né, uma escada, ele deve seguir para estar aplicando a pena à pessoa, ao acusado. Na primeira fase da dosimetria, o juiz preponderantemente, né, palavra complicada, ele vai estar analisando a quantidade e a natureza. Quantidade é quantidade, peso, gramas, massa, né? Então, é a massa que ele vai estar analisando. 10 gramas de crack, 10 gramas de maconha, quantidade. E a natureza é o potencial lesivo na pessoa. Por exemplo, a maconha, ela tem um potencial lesivo menor do que heroína, que tem uns efeitos prejudiciais na nossa saúde muito mais grave do que a maconha. Então, você foi preso aí, amigão, com 10 gramas de cocaína, 5 gramas de maconha, 20 gramas de cocaína, enfim, uma diversidade muito grande, drogas potencialmente lesivas, né, e quantidades diversas. Nesse caso aí,
o juiz ele vai estar incrementando a sua pena aí um pouco maior, tá? Você saber, ele vai partir ali de 5 anos na dosagem da pena e vai estar aplicando ali uma fração, normalmente de um sexto, ou um intervalo de 5 a 15, um oitavo. Uma dessas duas frações, tá? No intervalo de 5 a 15, o intervalo é 10. Um oitavo de 10, aí a gente tem que fazer as contas, muito bom de cabeça, mas seria um sexto ou um oitavo do intervalo, tá? Nessa dosimetria. Avaliando quantidade e natureza, sobretudo na primeira fase. Depois tem a segunda fase, que ele vai verificar se tem agravantes ou atenuantes. Por exemplo, se você é reincidente, isso é um agravante no crime. Qualquer crime, né, aliás, é verdade. Então ele aumenta mais um pouco. E na terceira fase, ele vai estar analisando o que? Causas de aumento e causas de diminuição. Por exemplo, no tráfico de drogas, nós temos, vamos começar aqui pelas causas de diminuição. E uma causa muito comum de diminuição no tráfico de drogas é aquela que está prevista ali no parágrafo 4º do artigo 33 da lei de tóxicos, da lei de drogas. O que significa essa causa de diminuição? Ela é conhecida também como tráfico privilegiado. Tráfico privilegiado, como assim? Tráfico privilegiado é uma política que foi estabelecida, né, para que o juiz, na aplicação da pena, ele diferencie quem é um traficante mesmo, uma pessoa que se dedica a essa atividade criminosa, daquele traficante eventual, o mula, uma pessoa ali que foi um ato esporádico da vida dela, sei lá, estava precisando de dinheiro ou ganância mesmo, e se envolveu ali momentaneamente nesse delito. Então, se o juiz, e assim, o juiz ele tem que analisar o que para diferenciar o traficante eventual do traficante habitual? O traficante eventual, o juiz vai ter que analisar se a pessoa é primária, se a pessoa tem bons antecedentes, se o acusado ou a acusada ali, o indivíduo, ele não tem indício de dedicação à atividade criminosa, ou seja, ele comprova ali através de carteira de trabalho, holerite, renda, trabalho, serviços, que ele se dedica a outras atividades lícitas. E ele não integra organização criminosa. Por exemplo, se a pessoa é primária, mas ela tem maus antecedentes, ela já foi condenada por algum outro crime, isso aqui é até discutível mesmo. Por exemplo, a pessoa é primária, mas ela foi condenada por um crime aí de ameaça. Ameaçou a mulher um tempo atrás. Ela não vai fazer jus ao tráfico privilegiado. É um absurdo isso, na minha opinião. Mas é o que a lei diz. Então, se você tem maus antecedentes, você não faz jus ao tráfico privilegiado. Se você se dedica a essas atividades criminosas, também você não vai fazer jus ao tráfico privilegiado. Por exemplo, é muito comum você pedir lá para o seu cliente, se você consegue comprovar, você tem comprovante de trabalho, alguma coisa, não tenho. Então vai ser difícil comprovar que você tem atividades lícitas de forma habitual, de forma como seu meio de vida. E não integre organização criminosa, aí é uma prova até diabólica de a pessoa provar que não integra uma organização criminosa. Quem tem que provar se a pessoa integra ou não, se ela faz parte ou não de alguma organização criminosa, é o Ministério Público. Eu não posso provar que eu não faço parte de organização criminosa. Eu posso provar que eu tenho atividade ilícita e que eu sou primário e tenho bons antecedentes. Agora, esse requisito de integrar ou não organização criminosa, se eu tivesse que provar, seria uma prova diabólica que eu teria que produzir. Impossível. Se eu não integro, como é que eu vou produzir? Dizer que eu não integro. E se eu, evidentemente, integrar, eu também não vou dizer que eu integro. Estou no meu direito de defesa. Ministério Público que tem que provar isso aí. Então, se eu fizer jus a esse tráfico privilegiado, se eu não integrar organização criminosa, for primário, bons antecedentes e não me dedicar a atividades lícitas, eu vou fazer jus a esse tráfico privilegiado, que ele pode diminuir a minha pena de 1/6 até 2/3. Ou seja, a sua pena pode ficar lá até 1 ano e pouco, sair de 5 anos para 1 ano e pouco. E não é hediondo, ou seja, a fração de cumprimento de pena vai ser 1/6, ao invés de 2/5, 40%.
Ou seja, a pessoa que, por exemplo, é condenada num tráfico que é equiparado a hediondo, por exemplo, 6 anos, ela vai ter que cumprir aí 40%. Se não for no tráfico privilegiado, evidentemente. Ou seja, para sair de um semiaberto para um aberto, ou de um fechado para um semiaberto, vai demorar muitos anos. Uns 2 anos e pouco. Olha a diferença, olha a brutalidade da diferença entre um tráfico comum, que a pessoa não faz uso ao privilégio, e esse aí que é o privilegiado. É muito mais benéfico. Então, se você está respondendo ao crime de tráfico de drogas, é muito importante você ficar atento a essa causa especial de diminuição de pena, que é conhecida popularmente como tráfico privilegiado, tá? Só continuando aqui, outra tese que eu gostaria de contribuir aqui no vídeo é a tese da coação moral irresistível. O que significa isso, doutor? Por exemplo, o crime na teoria tripartida ou analítica, ele é dividido assim, de forma teórica, né, mas em 3 fases, que seria o fato típico, né, o antijurídico e culpável. Por exemplo, no fato típico, o juiz ele vai analisar o que? A conduta, o nexo, a tipicidade, enfim, ele vai analisar. Na antijuridicidade, o que ele vai verificar? Ele vai verificar se foi praticada em legítima defesa, se foi em estado de necessidade, enfim. E na terceira, que é tripartite, ele vai verificar o que? A culpabilidade. Se a pessoa ela porta algum tipo de doença mental, por exemplo, a pessoa ela tem uma embriaguez ou uma dependência química patológica, que é comparado, é equivalente até uma doença mental. Ela praticou o crime sob uma obediência hierárquica, não manifestamente ilegal, ou seja, ela não tinha noção também de que era ilegal. E era uma obediência hierárquica. O teu superior manda você cumprir, mas isso é só aplicado no âmbito militar, tá? E ainda na culpabilidade existe a coação moral irresistível, que está inserido o quê? Na inexigibilidade de conduta diversa. Ou seja, era inexigível uma conduta diversa daquela praticada porque eu estava sob uma coação moral irresistível, eu não podia resistir àquela coação. E no tráfico isso se aplica quando? Por exemplo, uma pessoa que está devendo a traficante de drogas, de alguma forma, e ela pratica a conduta para pagar a sua dívida sob pena, né, de morrer. E ela pratica o crime, vai transportar a droga não sei para onde, e aí você vai. E nesse meio caminho você é interceptado pela polícia. Você podia ter servido até de isca, né? E a polícia te prende e você vai responder o processo aí por tráfico de drogas. Se você tiver como provar essa coação, porque quem alega é que tem que provar, não vai ser o Ministério Público. Você vai ter que provar. Se você tiver meios de produzir essa prova que você foi coagido, o teu advogado pode estar sustentando essa tese de defesa, para você estar sendo absolvido. Porque naquela situação você não poderia agir de outra forma. E qualquer pessoa naquela situação também agiria daquele determinado modo. Então, essa tese é muito interessante. Coação moral irresistível. Agora, continuando ainda nas teses, outra tese que eu queria estar falando aqui com vocês, amigos, é a absolvição pelo artigo 34 da Lei de Drogas. O que diz o artigo 34 da Lei de Drogas? O artigo 34 trata dos atos preparatórios para o tráfico. Por exemplo, para produzir a droga, você precisa o quê? De utensílios, equipamentos. Tesoura, balança, outros petrechos mais sofisticados, substâncias químicas, enfim. Atos isoladamente que não caracterizam tráfico, mas que, analisados em conjunto, serve para o tráfico. Então são atos preparatórios para o tráfico de drogas. Então vamos imaginar a seguinte situação. Um determinado contexto ali. Você está respondendo, a polícia invade a sua casa, vamos imaginar o seguinte, ou um galpão, qualquer lugar aí que
possa estar sendo utilizado para estar fazendo o tráfico de drogas, né? E aí, o que acontece? A polícia, num contexto, ela acha drogas e no outro contexto, ela acha os petrechos, mas no mesmo lugar, em cômodos diferentes, por exemplo. Nesse caso aí, você vai responder por tráfico e o 34? Ou um vai absorver o outro? Nesse caso, você só vai responder pelo tráfico. O artigo 34, ele vai ser absorvido pelo 33, que é o de drogas, tráfico de drogas. Porque o 34 ele foi um meio para o tráfico, um meio preparatório para o crime de tráfico de drogas. Então aqui se aplica o princípio da consulção ou absorção, tá? Então ali, se os contextos eles coexistem, embora sejam autônomos, a lei diz que vai ser aplicado tão somente um crime. E se, por exemplo, outro exemplo, agora não foi encontrado drogas, mas resquícios ali de drogas no local, você vai responder por crime só o 34. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso aí, tá? Continuando, outra tese, pessoal, do crime de tráfico de drogas é o artigo 35. O que diz o artigo 35? O artigo 35 diz da associação para o tráfico de drogas. Por exemplo, o tráfico ele pode ser cometido uma, duas, três, quatro, cinco ou mais pessoas. Se tiver duas pessoas, já pode se considerar uma associação para o tráfico. Mas não quer dizer que necessariamente tenha duas pessoas que vai estar ocorrendo o crime de associação para o tráfico. Por exemplo, a polícia, uma operação ao combate ao tráfico de drogas, ela invade um determinado local, que é conhecido como ponto de tráfico, e lá tem dois indivíduos, que ao avistarem as polícias, correm, fogem. Esses indivíduos são capturados, a polícia alcança eles e prende eles. Eles vão responder por tráfico e associação ou só tráfico? Aí vai ter que analisar um contexto. O que requer para a associação, para o tráfico de drogas? A associação para o tráfico requer uma habitualidade e uma permanência e estabilidade. Ou seja, a polícia ela vai ter que demonstrar, e o Ministério Público, que aqueles dois indivíduos eles já vinham há tempos praticando de forma conjunta o tráfico de drogas. Se a polícia falar, nunca vi esses indivíduos a primeira vez, aí eles vão responder só por tráfico, porque eles vão estar praticando o tráfico de drogas em concurso de agentes, de forma conjunta. Mas é uma associação esporádica, não uma associação estável, permanente. Então, vai ser tráfico de drogas em concurso de agentes, mas não a associação para o tráfico. Porque foi uma situação ali que não ficou provado a intenção de se associar. Assim, não precisa dizer, aí eu e você vamos nos associar aqui para praticar. Não. Basta a intenção de conduta de ambos. Ambos começam a praticar de forma reiterada o crime de tráfico. De forma habitual, permanente, estável. Aí sim. É como se fosse uma sociedade, sócios. Então, se existe esse ânimos de se associar, que é diferente da intenção de traficar, aí sim vai estar caracterizado o crime de associação para o tráfico de droga e tráfico de droga, os dois juntos, em concurso. Aí a pessoa pode ser condenada por ambos. Se não tiver caracterizado esses elementos que eu disse, a pessoa só vai responder pelo crime de tráfico de drogas. E uma causa de aumento aqui que eu quero estar expondo também é a causa de aumento prevista ali no artigo 40, inciso 3 da Lei de Drogas, que trata do comércio de substâncias entorpecentes para um mercado consumidor específico, por exemplo, estudantes. Ali é uma grande movimentação de pessoas nas escolas, né? Universidades, enfim. Se o traficante ele se instala ali próximo, visando aquele mercado consumidor, ele vai ter essa causa de aumento na pena dele. Então a pena dele vai ser agravada por conta disso. Porque ele visava. Agora, se por exemplo,
ele trafica perto de uma universidade, mas ele não tem intenção de fornecer as drogas para aquele mercado consumidor. As pessoas vão até ele, mas ele não tem intenção ali. Por exemplo, ele já traficava antes de a universidade ser instalada ali. Então ele não vai ser aplicado a essa causa de aumento, embora a boca de fumo ou a casa bomba seja um reduto para o tráfico. Então tem que estar analisando essas circunstâncias. E por fim, a última tese que eu queria estar falando é a desclassificação do tráfico para o artigo 28, que trata do usuário, do traficante para o usuário. Então, o que o juiz ali ele tem que estar considerando para diferenciar entre um traficante e um usuário? Primeiro, a quantidade de drogas, o local, as condições do local, da ação ali policial, os antecedentes da pessoa também e as circunstâncias ali sociais, né? Porque, por exemplo, a pessoa está com uma baixa quantidade de droga. Hoje a gente tem uma decisão do Supremo, né? Que até, salvo melhor juízo, até 40 gramas de maconha e aliada às circunstâncias, né? A pessoa não é apreendida com balança, tesoura, os papelotes fracionados, embalados, muito dinheiro, tá entendendo? Se não tiver essas circunstâncias, presume-se que a pessoa é um usuário. Agora, embora tenha pouca quantidade de droga, mas a pessoa é presa com papéis, anotações, a droga embalada, rádio, comunicador, todas as circunstâncias que indicam traficância, aí não vai fazer jus à desclassificação. Então, para essa tese de desclassificação estar sendo considerada e operada ali pelo juiz, você tem que analisar todas essas circunstâncias que estão ali presentes ou não. Então é muito importante. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam, comentam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para estar recebendo sempre as notificações aqui do canal. E é isso, até a próxima.